Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal do Laboratório de Bioativos. Esse canal tem como objetivo divulgar o conhecimento. Especificamente nessa sessão de videoaulas com a temática análise de alimentos, o nosso objetivo é apresentar conteúdo programático similar ao conteúdo programático ministrado na disciplina de bromatologia, que é uma disciplina do currículo obrigatório do curso de graduação da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. Meu nome é Edira, eu sou professora titular da Escola de Nutrição e professora responsável por essa disciplina, que é uma disciplina do Departamento de Ciência dos Alimentos, também professora do Programa de Pós-Graduação em Alimentos e Nutrição e responsável pelo Laboratório de Bioativos. Todo o conteúdo programático que nós vamos ministrar na aula de hoje, referente a modificações fisiológicas no amadurecimento dos vegetais, é um conteúdo programático que vocês encontram no livro de autoria minha, Análise dos Alimentos, na visão química da nutrição, que está disponível no site aqui apresentado para vocês, www.unirio.br/análise de alimentos. Lá vocês vão encontrar um link, análise de alimentos, e dentro desse link dois arquivos que correspondem às duas partes do livro, Química dos Alimentos e Controle Físico-Químico dos Alimentos. Acesso gratuito, disponibilizado, e obviamente esse conteúdo que nós vamos apresentar aqui, os senhores também encontram esse conteúdo em qualquer material que trabalhe com a parte de química dos alimentos e também de controle de qualidade, envolvendo a parte de frutas e verduras. Muito bem, nós aqui já temos conversado, para você que já teve a oportunidade de assistir as outras videoaulas, que uma das vantagens que nós temos do uso dessa ferramenta aqui digital é que a gente pode se preparar para a nossa aula. Então, eu acredito que você já está aí sentado na frente da sua telinha, com o seu livro, um lápis, uma caneta, para você fazer as suas anotações, preparado para ouvir e aprender. Às vezes, a gente acha que está totalmente preparado. E uma das maneiras que eu acho que a gente se prepara um pouco mais, porque a gente acaba trabalhando um pouco e liberando um pouco a mente, e liberar a mente faz com que a gente se concentre no que a gente está buscando nesse momento, é através da música. Então, para você que já me conhece, que já tem escutando algumas das videoaulas, você sabe que a gente sempre tem uma música. A música de hoje é uma música que para mim ela é muito especial. Não vou falar muito da música, mas ela me traz uma sensação bem interessante. E, em função disso, eu acho que tem muito a ver com a temática do momento. Então, eu vou sugerir para vocês que, nesse momento, vocês não só escutem a música, mas vocês sintam a música. O sentir a música pode ser um sentir de olhos abertos, um sentir de olhos fechados. Nesse momento, não estou nem pedindo para que vocês relaxem, que vocês realmente liberem. Eu estou pedindo para que vocês sintam a música e observem o que essa música, quando vocês estão ouvindo, o que ela traz para vocês. E daqui a pouco a gente bate um papo sobre isso e começa a nossa aula, ok? Aproveitem a experiência. Até já!
E aí, bom, para mim essa música faz assim a gente lembrar realmente de um meio bem nativo. E dessa visão do meio bem nativo, eu trago para vocês assim hoje um bate-papo de algo que é de extrema beleza, que corresponde a todas as transformações no reino vegetal. Então, é a gente olhar o movimento e os ciclos da natureza, e isso tem uma beleza extremamente profunda. É algo tão especial, essas transformações que a gente pode associar às colheitas e a tudo que a terra oferece, que vários povos no mundo comemoram de uma maneira muito rica e ao mesmo tempo respeitosa, e em alguns momentos pode ser até associar a um aspecto de divindade, de cerimônias para uma divindade, porque acreditam e observam a Terra como sendo a grande Mãe Terra, Pachamama, Gaia, esqueci um outro termo que se tem, da grande energia que a Terra traz e permite com esta grande energia as transformações do reino vegetal, que é a base de absolutamente tudo e permite que toda vida aconteça na Terra. Então, a partir dessa ideia que nós vamos conversar e conhecer algumas coisas referente a este mundo e o que é importante para que a gente conheça um pouco mais, que para a nossa visão de futuros nutricionistas aqui, ou cientistas de alimentos, ou profissionais envolvidos na área de alimentos, a nossa visão sempre é o alimento. Então, dessa forma, nós estamos olhando toda essa beleza, esse mundo, associado às frutas e associado às verduras também, mas todo o nosso bate-papo vai ser direcionado às frutas. Vamos começar? Como eu estava dizendo, nós vamos conversar hoje sobre os frutos. Então já é legal a gente observar uma coisa super interessante quando a gente fala de fruta, e quando a gente fala de frutos, o que a gente efetivamente está falando. Então, as plantas elas se dividem em diversas espécies e eles caracterizam os angiospermas daqueles tipos na verdade, as plantas que têm uma reprodução por angiospermas, aquelas que vão formar flor e fruto, ou seja, o fruto ele se desenvolve a partir dos ovários, e aí esse ovário ele tem uma finalidade de proteger a semente, conforme vocês observam aqui vocês observam nesse ciclo de formação do fruto. E aí entra a grande beleza da polinização e o que vai modificando e fazendo com que haja esse ciclo de crescimento. E aí o que é interessante é que tem algumas plantas que elas já desenvolvem outras partes que em maior proporção do que em relação aos ovários. E essas outras partes é que passam a ser as partes comestíveis. Então, quando você não tem o que a gente chama de fruto, a parte comestível, que ela não se desenvolve a partir do ovário, você chama esses produtos de pseudofrutos. Aí vocês vão falar assim: gente, a gente precisa saber disso? É uma curiosidade, eu achei super interessante a gente conhecer, e quando alguém falar alguma coisa relacionada a isso não é um fruto, isso é pseudofruto, a gente saber de onde isso vem. Obviamente que isso daí não é da área específica da nutrição e muito menos da ciência dos alimentos, isso tudo é de uma área específica da agronomia, mas é bem legal a gente ter esse conhecimento. Muito bem, aí a gente começa a conversar efetivamente o que a gente precisa saber quando a gente está falando da fruta e de produtos vegetais na perspectiva da origem, como a gente vem falando dos outros produtos, onde a gente pergunta, bom, da onde isso vem e qual é a composição. Então, nesta visão, o que nós, da nossa área, dos cientistas de alimentos, nós nutricionistas, o que nós precisamos saber para que a gente acompanhe e veja até as nossas ações em relação a esses tipos de alimento,
desde o momento do processo de cultivo, e aí por isso nós estamos falando do campo, até o momento em que o consumidor vai efetivamente consumir o produto e por isso a mesa. Então vem as questões, o que efetivamente é importante que eu saiba dentro do meu campo de atuação. Muito bem, a primeira pergunta é como a planta se desenvolve. Obviamente, a gente passa a ter uma ideia, como a gente até falou, do processo do ciclo de produção, uma série de transformações que vão acontecer nesse processo de crescimento da planta e como ela vai se desenvolver, mas isso não é algo que a gente atue diretamente. Agora, tem uma coisa muito legal nisso aqui, a gente ter essa percepção, porque é óbvio, quando você imagina como uma planta se desenvolve, a gente parte do princípio que nós estamos falando de seres vivos, e seres vivos, eles precisam, efetivamente, passam por um processo que eles precisam ter alguma energia para a sua subsistência, para o seu crescimento, e também algum tipo de mecanismo de processo respiratório que permita que ele viva ali, ok? Mesmo que a gente esteja falando de uma respiração anaeróbica, nós estamos falando de um processo respiratório. E por que eu estou falando isso aqui para vocês? Porque às vezes a gente tendo essas percepções, esses conhecimentos e desenvolvendo uma pesquisa, a gente pode fazer algumas atividades em paralelo ou sugerir algumas ações em paralelo. Bom, o que eu estou falando com isso? Estou dizendo para vocês uma experiência que nós tivemos, uma oportunidade de fazer um trabalho com uma aluna de mestrado ela é nutricionista, e ela veio fazer mestrado conosco na área de alimentos e nutrição. E o que foi proposto para ela? Nós tínhamos um resíduo de um processo industrial, que que a gente chama de farinha de frutas e hortaliças, é um resíduo de um processo industrial da fabricação de uma bebida isotônica, algo que eu venho trabalhando há alguns anos, e esse resíduo, essa farinha de frutas e hortaliças, ela tem uma composição super interessante. Na composição dela, ela tem um alto conteúdo de compostos bioativos, antioxidantes, e também, obviamente, um alto conteúdo de carboidratos pela sua estrutura. Por que eu estou chamando a atenção dessas duas frações? Ela também tem um conteúdo bem razoável de proteínas, em torno de 9%, lipídio já é 2 ou 3%, não me recordo. Por que eu estou chamando a atenção para vocês a respeito disso que eu estou conversando? Porque, justamente, algum tempo atrás, preparando até a edição desse novo livro que vocês têm aí, dessa 4ª edição, estudando um pouco mais a fundo o capítulo de frutas e desenvolvendo, né, o capítulo de frutas, eu comecei a entender e observar um pouco mais tudo que envolvia um processo do crescimento do fruto e o que impactava no crescimento do fruto. E uma das coisas que foi possível observar que justamente esses compostos bioativos com ação antioxidantes, compostos fenólicos e outros nutrientes bioativos, eles têm uma ação no mecanismo de crescimento do fruto, que daqui a pouco a gente vai conversar a respeito. Muito bem. E aí, com esse pensamento, o que veio na minha cabeça? Que a gente poderia aproveitar essa matriz, que é uma matriz rica de compostos bioativos, e utilizar essa matriz como fertilizante. E foi o estudo que a gente fez. Aí o que foi mais legal da gente também poder observar a respeito disso é que nós tivemos um outro olhar, obviamente, aí já participando desse trabalho, uma equipe multidisciplinar, onde nós tínhamos um pesquisador da UFRJ, totalmente conhecedor da área de cultivo de plantas, o professor Diogo. E aí uma das coisas que foi mencionada, assim, de grande valor, e conforme a gente foi trabalhando ali na lida do dia a dia, porque uma coisa que foi mencionada foi justamente observar a percepção que se tem nessa área de discutir no processo de cultivo
a pouca utilização de água, ter um controle maior do recurso hídrico. E aí esses carboidratos que tem nessa farinha, a gente começou a estudar justamente a ação desses carboidratos de retraírem, né, de captarem a água e manter por um tempo mais longo o solo úmido, e aí necessitando de menor sequência de irrigação. E aí teve alguns resultados bem legais, bem interessantes, mas uma das coisas que a gente observou e produziu que foi muito legal é que quando a gente realmente fez o cultivo com essa farinha, a gente fez um cultivo de alface com essa farinha, a gente observou uma melhora no perfil de compostos fenólicos das alfaces cultivadas nessa farinha em relação às alfaces cultivadas sem a presença da farinha. Muito legal, né? Então, só para mostrar para vocês que não necessariamente a gente não atuar diretamente, a gente não pode pensar no conjunto e trazer novas ideias. Muito bem, mas efetivamente é algo que aí você acaba atuando mais em pesquisas ou então no trabalho multidisciplinar, então é um controle que a gente acaba não explorando muito aqui, até porque nós temos muita coisa nessa disciplina para falar, então vamos botar o foco do que é legal para a gente conhecer. Muito bem, aí vem outra pergunta, nessa sequência o que eu preciso saber, a gente fez o comentário, né, que todo ser vivo necessita de energia e necessita e respira. Então, como é que funciona esse processo? Aqui, o que já é interessante da gente observar o grande poder do reino vegetal é que vocês observam, assim, dá para ver nessa imagem algo muito significativo e que é muito legal. Porque a gente vê nesta imagem em que a planta está ali para promover uma troca de gases e permitir a renovação e o oxigênio disponível para que nós, seres do reino animal, possamos utilizar esse oxigênio no processo respiratório e, ao mesmo tempo, a gente vê também uma informação associada a essa figura que a planta, ela está trabalhando nessa renovação gasosa, envolvendo o processo de fotossíntese e também o processo respiratório. Beleza? Então, aqui sim é algo que nós temos que ir um pouquinho mais a fundo para compreender o que é esse processo respiratório, essa fotossíntese e como isso vai impactar na estrutura da planta. A gente precisa saber para ver efetivamente as transformações que vão estar acontecendo, que indiretamente eu posso estar respondendo à pergunta de como ela se desenvolve, mas numa perspectiva da transformação, pensando como é aquele produto, como é a qualidade daquele produto que vai chegar na minha mesa. Muito bem. Na sequência, nós temos aqui um questionamento referente à colheita e transporte. Até que ponto nós temos que pensar a respeito disso? Na ideia que nós queremos manter a integridade desses alimentos, ou seja, garantir que o produto que sai do campo é o produto que vai chegar na mesa, ou, já vocês vão entender por que eu estou fazendo esse ou o produto que sai do campo, ele, nos seus processos de transporte e conservação, ele também vai chegar nos parâmetros de qualidade na mesa do consumidor, eu preciso ter um olhar para isso. Um olhar na minha ação na minha atuação profissional, um olhar no sentido de observar se as transformações que podem estar acontecendo naquele material que eu vou analisar, ou que eu vou receber, ou que eu vou avaliar, se essas alterações são alterações mais condizentes com essa etapa de transporte ou se são alterações condizentes no processo de cultivo também, vocês já vão entender mais lá na frente, tá? Pensando que, de repente, você é um profissional que é responsável pelo MUAN. E se você é responsável pelo MUAN, você recebe, MUAN, Unidade de Alimentação e Nutrição, você recebe matéria-prima vegetal. E, às vezes, dependendo do lugar onde você trabalha,
é uma empresa grande, você recebe direto do produtor ou direto de um transporte que venha do produtor. Então aí você tem que ter essa visão do que você recebe a matéria-prima, a forma como essa matéria-prima está chegando nas suas mãos, se ela está numa qualidade em que houve algum tipo de alteração durante o transporte ou não. Então são coisas legais para a gente ficar ligado, e vocês vão ver que posteriormente, quando nós formos conversar sobre o controle de qualidade das frutas e dos derivados, a gente vai acabar chamando atenção para essas etapas que eu estou falando aqui agora. Muito bem, na sequência, nós continuamos a nos perguntar nesse ciclo a respeito de conservação e consumo. Onde eu posso pensar numa conservação? Imaginando que eu sou uma unidade de revenda, então eu sou aqui responsável pelo hortifruti ou pelo supermercado, e nesse sentido eu tenho a preocupação de receber essa matéria-prima e mantê-la conservada de tal forma que ela mantenha a integridade a integridade nutricional, física, sensorial, etc., da minha matéria-prima até a mesa do consumidor. E também posso pensar, quanto consumidor, eu vou lá, compro esse produto e como é que eu vou conservar esse produto até o momento em que eu vou consumir. Então eu tenho esse tipo de preocupação, e são ações que, com certeza absoluta, todos nós aqui da área da ciência dos alimentos atuamos nessa perspectiva, não só no aspecto das orientações, como também no aspecto da produção de novos mecanismos ou novos processos que vão aumentar a conservação. Aqui também cabe alguns parênteses, associados até recentes produções de dissertações desenvolvidas no nosso programa de pós-graduação em Alimentos e Nutrição, que vocês possam se interessar. Produções associadas à formação de filme, onde você usa um filme plástico para cobrir, que você possa assim, fazer um revestimento desses frutos, ou usar esses filmes para serem bases de produção de embalagens que vão aumentar a conservação desses produtos. Então a própria farinha já foi utilizada, a farinha, minha matéria-prima, já foi utilizada para isso. Recentemente teve um trabalho que utilizou como matéria-prima a polpa do caqui, e vem dando sequência nesses estudos. Tem também, não estou me lembrando do professor Tinel, mas que também trabalha com filmes. Então é um caminho bem interessante para revestimento de vegetais, justamente pensando no aumento da conservação, no período de conservação, e na integridade, porque com esse revestimento você também vai impedir alguns danos microbiológicos e físicos também em alguns aspectos. Muito bem, na sequência, nós também temos que pensar quanto ao processamento, porque nós estamos aqui imaginando até a ideia do campo à mesa, nós podemos chegar com esses produtos à mesa na forma in natura ou na forma processada. E esse processamento pode ser um simples processamento que caracteriza o processamento mínimo, ou pode ser realmente a produção de um derivado de frutas e de verduras também, como nós temos no mercado, sucos, doces, produtos enlatados e etc. E aí, com certeza absoluta, justamente nesses produtos que são processados, nós temos parâmetros que a legislação estabelece para o controle de qualidade físico-químico desses produtos processados. Nós temos, na visão do produto in natura, algumas informações mais gerais em relação à parte dos produtos de origem animal, e que vão envolver muito o aspecto do transporte, um controle de transporte, de conservação e o próprio manuseio no processo, que também ocorre mesmo com o alimento in natura. Muito bem. Vocês lembram que a gente começou a dizer que a gente tinha que conhecer um pouquinho mais a ideia da nutrição e da respiração. Então, efetivamente, a aula de hoje não vai responder
as outras perguntas ligadas a preocupação que a gente tem que ter no transporte, a preocupação que a gente tem que ter no processamento e na conservação. Nós vamos efetivamente trabalhar, como o próprio título da aula diz, das modificações fisiológicas que acontecem nesses produtos, para compreender com essas modificações como é que ocorre o desenvolvimento desses produtos e aonde nós temos que nos preocupar para perceber que nós temos que controlar essas ações para poder trabalhar na conservação desses produtos e na garantia da qualidade desses produtos. Então, relembrando um pouco aqui do processo de fotossíntese, que no sentido da beleza e da grandiosidade da natureza, o que acontece nesse processo, e eu gosto de, quando eu começo a conversar algumas coisas sobre alimentos, e a gente entra num aspecto um pouco mais filosófico dos alimentos, porque o alimentar é algo muito além do simplesmente comer. Então, quando a gente olha assim e observa o reino vegetal e o reino animal na perspectiva de alimentos e na perspectiva da forma de se alimentar, a gente vai vendo que o reino animal ele é muito mais dependente, e dentro do reino animal, que a gente chega lá, a nós humanos considerados o ser evolutivo, né, porque tem a capacidade de pensar e sentir, a gente também observa que, por um outro olhar, nós, humanos, somos extremamente dependentes, não só no aspecto da energia, no que diz respeito à energia como alimento, a matéria-alimento, porque nós não conseguimos sobreviver sem a alimentação, como também a energia que mantém a integridade emocional. Então, isso é bem interessante, mas cabe só assim, um toquezinho para a gente imaginar assim, a beleza que é quando a gente começa a falar sobre alimento e compreender o alimento. Então, nesta perspectiva, o reino vegetal é de uma extrema autonomia. E, além disso, do reino vegetal tem algumas bactérias que também têm essa extrema autonomia. O que quer dizer de extrema autonomia? Eles simplesmente têm a capacidade de produzir a sua própria alimentação. Então, no processo de fotossíntese, você tem a produção da energia que você precisa, que o reino vegetal precisa para suas reações e crescimento e tudo mais, e ao mesmo tempo você também tem a produção na transformação respiratória do oxigênio. Então isso é uma coisa muito legal, muito interessante, e assim, a gente deve dar um outro olhar. Então a gente, resumindo assim, o processo de fotossíntese, a gente atua na fotossíntese, a energia luminosa, ela dentro, né, os tecidos vegetais, recebendo energia luminosa, tem a capacidade de converter CO2 e água em oxigênio e glicose. E esse processo de conversão é um processo que acontece numa membrana chamada cloroplasto, que está presente tanto nas plantas, quanto nas algas, quanto em algumas bactérias, que é aí que eu falo que são esses seres que têm uma total autonomia de sobrevivência. E nessa estrutura dessa organela, desse cloroplasto, você tem internamente uma série de estruturas responsáveis por vários mecanismos fisiológicos, que foi o que a gente falou, a gente não vai estudar tudo isso, que tem a ver com como a planta se desenvolve, mas você tem um sistema, um componente chamado tilacoide, que é o responsável pelos processos de fotossíntese, ou seja, ele é responsável por esse fotossistema. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, quer dizer que nessa estrutura você vai encontrar as substâncias que vão ter a capacidade de captar a energia e promover as transformações que envolvem o processo de fotossíntese. E aí, você observa que nessa representação, você observa que
a substância sendo responsável por captar essa energia luminosa, a clorofila, e junto com isso você também observa que você tem, na sequência, você tem uma série de reações acontecendo que já são independentes do processo, são independentes da energia luminosa. E aí você vai, né, se você vai querer estudar a fundo esse processo, você vai ver que existem, assim, 50 milhões de coisas para a gente entender de forma detalhada dentro desse processo fotossintético. Mas o que é legal a gente observar? Legal a gente observar duas coisas aqui com esse esquema. A primeira coisa é que a conversão da água em oxigênio, ela ocorre nesse momento da fotossíntese, na sua fase clara, dependente da energia luminosa. E a produção da glicose, ela já vai ocorrer numa fase, na fase independente da energia luminosa, que é o que se chama da fase escura. E aí você tem uma série de etapas para a produção para a fotossíntese se completar, e cada uma dessas etapas são extremamente necessárias e acontecem com reações consecutivas para que você tenha aquela reação completa que a gente representa aqui, resumidamente, o processo de fotossíntese. Aqui eu quero chamar a atenção de algumas coisas para vocês, novamente, mostrando que as reações na fase clara você tem a produção do oxigênio, e a reação na fase escura é onde a planta vai fazer a síntese da glicose para a sua energia. E o que é legal da gente observar aqui, como eu volto a chamar a atenção, a importância desse processo, porque efetivamente quando está sendo produzido o oxigênio, esse oxigênio está sendo produzido para manter toda uma harmonia no ecossistema envolvendo todos os reinos. Então o oxigênio ele é lançado para que nós do reino animal tenhamos para o nosso processo respiratório, e no nosso processo respiratório a gente joga no ar o dióxido de carbono, que a planta vai lá e converte em oxigênio. Então é assim um ciclo extremamente bonito. Muito bem, nesse processo todo nós estamos falando que tem energia, falamos que tem a clorofila, então ali como um pigmento que está lá no fotossistema, e essa clorofila fazendo todo esse processo, sendo um dos filamentos daquela organela representado pelos cloroplastos. Bom, se você quer conhecer um pouquinho mais sobre o processo de fotossíntese, enxergar cada uma dessas fases que aqui a gente está trazendo de uma forma resumida, apenas para trabalhar o nosso raciocínio, para que a gente acompanhe o que é importante da gente conhecer e perceber para avaliar o controle de qualidade desses produtos, você pode acessar um desses links aqui, que vocês não vão conseguir ver como link, mas tem um tempinho para vocês copiarem. Vocês podem, obviamente, no processo, no vídeo, parar, voltar, que são vídeos que trazem essas explicações bem detalhadas, muito assim, de uma forma interativa muito acessível e super interessante para que você visualize tudo isso que nós estamos falando. Então é bem legal se vocês quiserem observar. Muito bem, então vamos aqui entender um pouco como é que, assim, nós falamos assim, que tem a fotossíntese, ela acontece envolvendo a energia solar, a energia luminosa que vem a partir do Sol, que emite os fótons de luz, de energia, e isso, no reino vegetal, isso necessita daqueles pigmentos que têm a capacidade de captar essa energia, de absorver essa energia e fazer uma transmissão de outros processos energéticos. Então, aqui cabe a gente enxergar que tudo, absolutamente tudo, a gente envolve energia. Então, quando nós estamos falando nesse processo de cores, esse processo de cores ele está dentro de um fluxo energético, onde você tem um espectro de absorção, e nesse espectro de absorção você tem vários comprimentos de ondas, e nesse comprimento de onda você tem a capacidade de captação, né, de
captação desses fótons elétricos e dessas modificações dentro desses comprimentos de onda que vão fazer a grande variedade de cores que nós temos na natureza. Então a gente observa, aí você vai falar, você conhece a fundo? Obviamente que eu não conheço a fundo, conheço algumas coisas da química pela minha formação, e relembrando aqui a minha formação básica em química. Vocês têm coisas interessantes aqui para que a gente relembre e observe. E que vocês podem, inclusive, assim, viajar um pouco na perspectiva desse aspecto associado à funcionalidade desses produtos, dos frutos e das verduras, onde a gente já está olhando esses alimentos não mais como alimentos simplesmente fornecedores de energia, mas alimentos fornecedores de compostos bioativos com uma ação funcional, a gente pode enxergar e pode querer enxergar isso num aspecto energético, que também é bem legal, mas aí vamos em frente. Muito bem, o que eu estou querendo colocar para vocês aqui? Se vocês observarem, nós temos aqui no espectro de luz, nós temos uma região do visível, uma região do infravermelho e uma região do ultravioleta. A região do visível, ela corresponde ao comprimento de onda entre 400 e 700 nanômetros. E aí você vai tendo as variações das cores nesse comprimento de onda de 400 a 700 nanômetros, e vocês observam aqui que quanto maior o comprimento de onda, menor é a energia. Então você entra na região do infravermelho, que energeticamente é menos intenso do que a região do ultravioleta, que energeticamente é mais intenso e está em comprimentos de onda maiores. Menores, desculpa. Quanto maiores os comprimentos de onda, menor é a energia. Muito bem. Beleza, entendemos isso aqui. O que acontece? Nós falamos assim, o Sol manda aquela energia luminosa, então ele emite fótons, e aí ele vai promover uma alteração eletrônica naquelas estruturas, e não são todas as estruturas que têm a capacidade de captar esses fótons e partir por um outro, assim, alterar o seu orbital eletrônico. Então são substâncias que elas têm elétrons pareados para isso, as duplas de ligações, que emitem essa possibilidade de modificar o seu orbital eletrônico, e com essa modificação de orbital eletrônico ocorre essa emissão de luz. Então você tem esses compostos que têm a capacidade de absorver essa energia, e a região de energia que ele absorve a energia dessa faixa que você tem de 400, 700 nanômetros, o que ele absorve, você não vai enxergar, porque ele absorveu aquela energia, você não vai olhar a cor daquela energia, daquela faixa que ele absorveu. A faixa que ele não absorve é o que a gente enxerga de cor. E o que tem disso de legal? Para a gente somente compreender as coisas e entender nesse aspecto energético. É isso que eu estou dizendo a vocês, na perspectiva do aspecto energético. Mas também não vamos entrar muito em detalhes nisso aqui. É só uma percepção de um olhar diferenciado, digamos, de um olhar um pouco mais quântico, e que nós, com certeza, no futuro vamos ter que começar a ter um olhar mais quântico, porque a própria visão do equilíbrio da saúde já está entrando numa medicina mais quântica também. Muito bem. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui representado nessa figura aqui, nós temos aqui, eu mostro aqui, mas efetivamente eu acho que vocês não conseguem observar, mas vamos lá. Nessa figura inferior, nesse gráfico inferior, nós temos aí a representação de duas formas, de duas estruturas da clorofila, onde a clorofila ela pode se apresentar de estruturas diferentes, e vocês observem que ambas as estruturas são dependentes de magnésio, e isso acaba sendo uma coisa legal para a gente também compreender os próprios processos de oxidação e alteração das cores desses compostos. E vocês observem no gráfico que ambas os espectros de absorção que estão sendo apresentados aqui na faixa de 350 a 700 nanômetros, eles mostram que as clorofilas A e B,
elas estão tanto nessa região da cor azulada, quanto na região da cor avermelhada. Então, elas absorvem nessas duas regiões, e por elas absorverem nessas duas regiões, elas acabam emitindo a coloração esverdeada. E é o que a gente tem do grande verde, e aí a gente começa a compreender as variações do verde, onde a gente tem um verde mais intenso, um verde menos intenso, de acordo com a capacidade, de acordo com a estrutura que tem ali e o que está sendo absorvido para que possa ser transmitida essa variação da cor. Então isso acaba sendo uma coisa super interessante. Óbvio que isso não tem só a ver com a clorofila, porque os pigmentos presentes também têm essa capacidade de absorver. E aí vem uma coisa que é aonde esses pigmentos estão. Então, dentro do tecido vegetal, eles vão estar, às vezes, em locais do próprio cloroplasto, no próprio cloroplasto, de tal maneira que eles estejam, assim, entre aspas, cobertos, digamos assim, e quando você vai tendo aí a ação da clorofila trabalhando e as alterações que vão acontecendo na própria estrutura, você vai abrindo espaços e esses outros pigmentos vão aparecendo. Por isso que a gente acaba sempre vendo tudo inicialmente esverdeado, a clorofila em maior proporção e depois os demais pigmentos. Aí nós temos aqui a representação também do espectro de onda do beta-caroteno, representando aí o grupo dos carotenoides, e a gente observa o beta-caroteno, se vocês forem ver ali a estrutura sendo representada por um gráfico de pontinho, ele só está absorvendo nessa região do azul esverdeado, que é o que vocês estão vendo ali. Então ele passa a transmitir, porque ele não absorve absolutamente nada em nenhuma outra região a partir de 500 nanômetros, vocês observam ali pelo desenho. Isso significa que ele acaba transmitindo essa variedade de cor que vai do amarelo ao vermelho. Então isso acaba sendo super interessante para a gente compreender essas grandes variedades de cores que existem no nosso reino vegetal e nos nossos produtos de origem vegetal. Muito bem. Entendemos isso aqui, mas será que a gente falou, né, que tem a nutrição e tem o aspecto da respiração que vão ser responsáveis por essas alterações do crescimento do fruto de desenvolvimento vegetal. Então, certamente, a produção de energia que está acontecendo ali, algumas modificações fisiológicas vão acontecer dentro daquela estrutura para permitir o crescimento desse vegetal. E aí vem o questionamento: quais são, melhor dizendo, os reguladores de crescimento de um vegetal? Então, a gente, na verdade, assim, a gente entendeu o processo respiratório, o processo de nutrição e como vão estar acontecendo essas reações que vão controlar o crescimento desses vegetais. Aí vocês observam que nós temos aqui duas figuras gráficas representando, dando uma resposta para esse questionamento. Nós estamos falando a respeito desse crescimento, quem são esses reguladores e como é que isso atua. Então, quando você está aqui olhando a figura do lado esquerdo, você está observando essa figura aqui do lado esquerdo, você observa que nós temos ali as informações referentes aos diferentes tipos de hormônios que são sintetizados durante o processo de crescimento e desenvolvimento da planta, que ele trabalha com algumas fases de desenvolvimento da planta, onde ele entra numa parte da divisão de células até chegar ao processo de maturação. E aí vocês veem que ali está sendo assim, que desses hormônios que estão sendo apresentados no gráfico daqui da nossa esquerda, vocês observam 4 grupos de hormônio, porque nós não temos ali exclusivamente uma substância. Nós temos algumas como uma substância e outros grupos representados por elas também. Então nós temos as giberelinas, as citoquinas, as auxinas e o etileno. E vocês observam também que existe uma variação do quantitativo desses hormônios na planta em cada uma das fases de crescimento. Quando vocês olham, e aí vocês
também observam que eles chamam algumas partes como sendo o hormônio associado ao crescimento da planta, e depois ele até coloca como hormônio associado a um processo de estresse, que também está ligado ao crescimento da planta, e com isso o processo de maturação e as sequências. Muito bem. Aí você olha para a figura do lado direito. A figura do lado direito, mesmo sendo uma figura aí que vocês vão dizer de 1981, efetivamente ela traz uma visão que eu acho bem interessante, por isso que eu escolhi essa figura para que a gente possa compreender. Então vocês vejam que nessa figura ele mostra que, de uma maneira geral, associado a alguns tipos de frutas, os efeitos de alguns reguladores de crescimento, onde ele envolve reguladores de crescimento natural, o etileno, e reguladores de crescimento sintéticos, que é esse etafon e alar. Mas, enfim, nós vamos dar o foco no geral e a visão do etileno, porque, inclusive, antigamente, antes de se conhecer um pouco mais e conseguir identificar um pouco mais esses outros grupos de hormônio, o estudo, e não só mesmo depois de ter identificado, mas como o etileno ele acaba sendo o hormônio que vai crescer significativamente no processo de maturação, o foco e a visão sempre é associado ao controle da produção de etileno. E vocês observam isso também na figura do lado esquerdo, que mesmo vocês tendo ali a citoquina aumentando, depois dessa fase de maturação das células, vocês veem que o aumento dela ele é mais gradativo e linear. O do etileno, ele se mantém bem alto, e vocês podem dizer, mas também tem a oxina que efetivamente chega lá, mas vocês veem que o do etileno, ele se mantém bem alto o tempo inteiro, então ele acaba sendo ali o grande foco. E enquanto vocês observam aqui no lado direito, o que ele acaba mostrando é justamente isso, que no processo respiratório, quando você começa a ter durante o processo de maturação, você inicialmente tem uma queda da produção de etileno e depois isso acontece de uma maneira muito significativa, associado a alguns tipos de frutos que nós já vamos falar. E isso também tem a ver nessa coisa que nós estamos dizendo de captação, é que ele acaba sendo mantido em concentrações altas, né, detectáveis em todas as fases. Bom, aí vocês observam também nessa figura do lado direito que a gente vê aqui uma alteração interessante no processo de maturação da célula, onde vocês observam que conforme o fruto vai crescendo, você vai tendo uma alteração no processo respiratório do fruto. E ele diz assim, até no momento em que ele tem uma etapa de maturação, uma etapa onde o fruto vai estar efetivamente maduro e uma etapa de senescência. E quando ele coloca que o fruto vai estar efetivamente maduro, observe que o processo respiratório, ele acontece, ele tem um aumento do processo respiratório nesse período onde o fruto já está até maduro, ele tem esse aumento, e até o processo ele tem um aumento, depois ele vai diminuindo até um processo de senescência. Agora, vejam que aqui está sendo mostrado como a representatividade que ele está chamando assim, climatérico. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, isso quer dizer o seguinte, que nós podemos classificá-los, na verdade, existe uma classificação desses frutos como os frutos climatéricos e não climatéricos, justamente por esse comportamento desses frutos perante a esse mecanismo, a esse processo respiratório. Então, vocês observam aqui nessa figura que ele mostra aqui 4 fases de crescimento e maturação dos frutos.
a fase da divisão celular, a fase do crescimento celular, a fase do fruto maduro e a fase da senescência. Se a gente for pensar nisso, todos os seres vivos seguem o mesmo processo. A gente sabe que uma criança, ela tem uma energia e um processo respiratório, todas as suas funções metabólicas num ritmo completamente distinto de um idoso, em função das idades e dos fluxos que vão acontecer nesses processos. Então, como nós estamos chamando aqui de senescência para a planta, efetivamente nós estamos chegando na fase final. Beleza. Aí o que a gente observa aqui? Vocês observam que conforme vai havendo o crescimento do fruto, tá? Isso aqui é de um artigo já bem recente, tá aí o dóizinho, se vocês quiserem ler, para mostrar até um artigo bem recente, para mostrar que isso é um estudo que sempre é feito, porque vai estar associado, se você quer, por exemplo, testar um novo tipo de embalagem e tudo mais, você vai acompanhar justamente esse processo respiratório, e volto a dizer que o etileno acaba sendo grande, é um marcador de crescimento bem fácil de ser detectado, então é muito utilizado, inclusive financeiramente, falando dos métodos de detecção. Mas, enfim, vamos em frente. Então, o que você observa aqui? Vocês observam o quê? Conforme vai havendo o crescimento do fruto, e quando ele chega nessa fase de maturação, que a gente chama assim, até quando ele está naquele período maduro e no processo de senescência, ele não cresce mais. Ele chega a um ponto que ele parou de crescer e ele segue. O crescimento dele se mantém fixo, ele já não tem mais, não tem as produções, se ela não acontece, já aconteceram todas as transformações, ele vai para um caminho de senescência. Beleza, o crescimento não acontece. Maravilha. Conforme isso vai acontecendo, vocês vão observando que, inversamente, você vai tendo uma queda no processo respiratório. Mas aí você tem aqui dois comportamentos distintos, aonde, nessa fase, justamente, onde você está caracterizando o fruto maduro, no momento em que ele está nessa fase de maturação, que você diz, o fruto está maduro, porque a maturação ela vai envolver o aumento das células e o crescimento, a organização e aumento celular, etc., as trocas, e ao mesmo tempo o estado maduro, o estado de maturidade perfeita, digamos assim. No momento em que isso acontece, em que você chega ao fruto maduro e você já não tem mais esse mecanismo de crescimento, não altera mais as estruturas celulares, você está com o fruto amadurecido, maduro, você tem alguns frutos em que a respiração cessa, ela se mantém baixa. Você observa ali que ela não cessa, né? Mas ela cai e ela não altera mais. E vocês têm um outro grupo de frutos, onde nesse momento há um pico climatérico, que é por isso que se chama, de aumento respiratório. Então ocorre uma queda da respiração e depois há o aumento desse processo respiratório, junto com esse aumento do processo respiratório, há o aumento da produção de etileno. Então você tem o aumento de etileno que vai estar envolvido nesse processo respiratório para depois haver a queda. E isso aqui acaba tendo uma característica super interessante quando você começa a pensar no que diz respeito à forma de conservação desse produto. Por quê? Porque quando você está com o produto que chegou naquele momento de maturação, é um momento, inclusive, assim, do produto não climatérico, você acaba fazendo a colheita dele nesse momento em que ele está maduro, porque ele não vai ter a capacidade de dar sequência no processo respiratório. Quando você está falando do fruto climatérico, você já pode fazer até esse tipo de colheita antes do processo dele estar nesse ponto de maturação, porque você ainda vai permitir que ele tenha esse aumento do pico respiratório e ele pode amadurecer mesmo fora da sua estrutura geral. Então isso é muito interessante. E interessante de observar que se você tira um fruto climatérico
num ponto de maturação não ideal, ele não vai ter a capacidade desta transformação, ao contrário dos frutos climatéricos. Aí a gente começa a entender por que às vezes a gente mesmo comprando alguns frutos na nossa casa, verdes, eles vão amadurecendo com o tempo, e outros onde a gente vê que se a gente comprou ele verde, ele vai ficando podre logo de uma vez. Interessante isso, né? É bem interessante realmente. Muito bem, compreendendo essas características, como, né, a gente já conseguiu responder um pouco como é o processo de nutrição e respiração, e a gente entendeu um pouco como é a estrutura desses frutos, vamos pensar, com essa visão para complementar, vamos pensar a respeito da composição desses frutos, né? E pensando nos frutos, nós estamos falando de uma maneira geral do reino vegetal, obviamente com as suas especificidades. Muito bem, a gente sabe que esses alimentos, esse tipo de alimento, ele tem um alto teor de água. A fração de água é a fração mais significativa. E aí aqui tem uma representação também bem recente, onde é um artigo que ele faz uma discussão de mecanismos de extração de compostos de interesse, compostos bioativos de interesse dessa matriz. E aí ele mostra justamente como você tem que ter um olhar da estrutura dessas células, e aí você começa, nessa perspectiva, ter o olhar da estrutura dessas células, ele mostra como você deve enxergar um alimento. E eu achei essa figura assim, bem interessante de trazer para vocês, para que vocês agora, assim, eu já venho falando, acho que eu já fiz esse comentário nas outras aulas também, mas reforçando aqui, que quando a gente olha um alimento, numa visão de um profissional, um cientista de alimentos, a gente olha esse alimento e a gente tem que enxergar a estrutura desse alimento. Na verdade, a gente tem que enxergar as células, assim, as estruturas químicas que estão ali. De certa forma, com essa visão, a gente consegue ter um olhar mais microscópico, onde a gente enxerga as estruturas como membranas, como tecidos, como vocês estão vendo aqui. Mas eu levo a vocês, assim, eu convido a vocês a ir um pouco além disso, aonde vocês comecem a se perguntar quem são os responsáveis, quimicamente falando, das estruturas químicas, por estas estruturas. O que eu quero dizer com isso? Observem aqui na figura C, né, onde vocês têm aqui os espaços vazios extras, ele mostra aqui uma parede celular, a água intracelular, a água intercelular entre as estruturas da parede, um transporte apoplástico e um transporte simplástico. O que a gente está colocando aqui? Ele está mostrando para a gente, e é legal a gente ter essa perspectiva, como eu disse para vocês, o artigo é o artigo que se remete a um processo de extração, a percepção da dificuldade de extração do que você está querendo, dependendo de onde se encontre a substância que você quer extrair. Se é uma substância que está dentro da célula, se é uma substância que está entre as paredes da célula, e dentro desse mecanismo como ocorrem os diferentes processos de extração, porque o próprio extrator ele tem que ultrapassar essas barreiras para carregar a substância e puxar. Beleza, só para vocês pensarem. Bom, nessa estrutura da parede celular, quem é responsável pela composição dessas estruturas da parede celular? E observe que aqui nós falamos da água intercelular e da água intracelular. Então, a água dentro lá da estrutura das membranas e a água entre as estruturas da membrana. E aí, quem é responsável pela essa estrutura da membrana celular? Aí a gente vai olhar a composição química desses frutos em geral. Certamente não é a água que é responsável, é a grande responsável pela essa estrutura. A água está toda rodeada ali no meio, como a gente está vendo. E aí vocês veem que a outra grande fração de nutrientes, de composto químico que tem nesses produtos de origem vegetal, corresponde à fração de carboidratos, numa proporção muitíssimo superior às demais frações químicas representadas por proteínas,
por resíduo mineral fixo, pelos lipídios e pelos bioativos gerais. E vocês veem que nessa figura que nós estamos representando aqui, a maçã, ele chama a atenção. Onde ele põe a celulose, ele mostra uma proporção de celulose em torno de 2,7%, 2,2%, e uma proporção de carboidratos 12,5%. Mas nós sabemos que a celulose faz parte desse conjunto de carboidratos. Aí é interessante que vem a pergunta, por isso que eu falo que a gente ainda tem muito que conhecer. A pergunta é: quais são os carboidratos que estão ali dentro? A gente sabe que nós temos uma grande fração de carboidratos simples, que são até os responsáveis pelos sabores próprios dos frutos. Aí nós estamos falando de sacarose, glicose, frutose, os carboidratos mais simples, mas nós sabemos também que a estrutura desses carboidratos a estrutura desses produtos está totalmente associada aos carboidratos mais complexos. A gente sabe também que isso é um conhecimento, que um dos carboidratos que a gente viu até na estrutura da organela, do cloroplasto, o carboidrato, que é a reserva, o carboidrato de reserva energética, que é o amido, que é produzido por uma reserva energética, vocês viram lá o processo de produção de amido como reserva energética do reino vegetal, mas não é só amido que existem nesses produtos, pelo contrário, nós temos diversas outras estruturas celulares que correspondem aos polissacarídeos. Aqui nós estamos falando da celulose em função das paredes, mas são estruturas que vão trazer essas alterações do produto. Então isso é muito legal da gente pensar, e a gente ainda não tem essa informação. Nós não temos essa informação. Isso daí é um trabalho assim, que eu ainda falo assim, é um sonho imaginar que nós vamos ter tabelas onde nós vamos saber os grupos, dentro dos grupos de nutrientes, quais são os que nós temos ali, quais são os tipos de carboidrato e tudo mais. Porque nisso a gente pode imaginar o que está acontecendo no processo, no processamento, o que a gente está transformando, o que a gente quer transformar e o que a gente não quer transformar. Ok? Muito bem. Seguindo em frente, nós fizemos esse comentário de composição, fizemos comentário da estrutura nutricional e mencionamos até que nos reguladores de crescimento nós temos aquelas fases. E nas fases que nós temos, nós vamos chegar a um ponto que ele até é da senescência, para de respirar e tudo mais. Então, o que está acontecendo nessas transformações? Que a gente viu lá, assim, divisão celular, crescimento celular, e o que está acontecendo nessas transformações? Aí, nós temos aqui uma figura que nos mostra o processo regulatório, o que está acontecendo no processo regulatório vinculado a algumas substâncias químicas específicas que vão estar associadas a esse processo de crescimento regulatório, vinculado ao mecanismo fisiológico do ácido abscísico. É aqui que ele representa. Por que a gente pegou essa estrutura? O que a gente está querendo mostrar aqui para vocês? A gente está querendo mostrar aqui a representatividade, que é a seguinte: as transformações que estão acontecendo naquele fruto com o decorrer do tempo. Então, vocês vejam que você tem uma fase do crescimento, depois ele chega ali numa fase da maturação do fruto e chegando ao ponto de maturação adequada e tudo mais. O que a gente está visualizando claramente que está sendo transformado aqui? A gente está visualizando claramente uma transformação de cor. E aí a gente consegue enxergar essa transformação de cor em função até do que está sendo utilizado, das próprias clorofilas no seu processo metabólico, e as transformações que ela passa nesse processo metabólico que acontece, a fotossíntese, etc. Tal, e os outros pigmentos ali no meio que vão estar participando desse processo e emitindo a sua energia, que vai caracterizar especificamente naquele comprimento de onda a cor que está sendo formada. Beleza. Só que a questão é, o que eu não estou enxergando? Porque eu sei, todos vocês sabem, que outras transformações acontecem, principalmente associadas à textura e ao sabor. Isso a gente sabe. Mas a pergunta que nós temos que responder, que nós temos que conhecer um pouco mais, é exatamente como essas transformações vão impactar nestas frações que nós estamos representando dos macronutrientes aqui presentes.
diferentes. Então, nós temos aqui, e a questão é como essas estruturas vão impactar nas frações de maior concentração, aqui representadas pela água e pelos carboidratos, e nas frações de menor proporção, representadas aqui pelas proteínas e lipídios. O que vai estar acontecendo na transformação desses componentes, desses compostos químicos, que vai influenciar, que vai ser o responsável, que vai atuar nas transformações dos frutos associados aos aspectos de textura e sabor. Beleza? Muito bem. Pensando na estrutura de carboidratos, nós sabemos que no processo de maturação, algo que a gente fala muito e está muito associado é a pectina, que é uma estrutura, um polissacarídeo presente nos frutos, responsável até das alterações da pectina, responsável para a produção de alguns produtos, desejável em alguns casos pelas subestruturas, e nesse processo de maturação, você vai estar tendo algumas modificações da estrutura da pectina. Então, aqui ele apresenta um esquema que ele mostra a estrutura molecular da pectina. Ele sugere como essa pectina está estruturada. Porque nós sabemos que as pectinas, elas têm uma cadeia linear e cadeias ramificadas, e aí, lembrando do que nós já estudamos anteriormente, quando nós falamos lá dos carboidratos e dos polissacarídeos, e depois chamamos um pouco de atenção mais a fundo sobre essas características dos polissacarídeos na parte dos cereais, a gente vai imaginando e observando que essas estruturas, aqui representadas pela pectina, mas de todos os polissacarídeos ali presentes, essas estruturas e a interação dessas estruturas complexas de polissacarídeos com a água é um dos grandes responsáveis pelo processo de textura. Por quê? Porque quando você tem essa estrutura de tal forma, essas estruturas de polissacarídeos de tal forma que elas estão extremamente associadas entre elas, você permite que haja uma pequena interação da água nessas estruturas. Havendo essa pequena interação da água nessas estruturas, e a gente lembra que essas estruturas de polissacarídeos são estruturas cheias de grupamentos hidrofílicos, né? Nós já falamos sobre isso, mas se elas também acabam interagindo com elas mesmas e elas acabam internamente impedindo um pouco mais essas estruturações. Com o processo fisiológico que vai acontecendo, e nesses processos fisiológicos nós vamos tendo produções de substâncias que vão atuar ali no meio, onde eu posso pensar tanto em associações enzimáticas, como também associações vinculadas a modificações de acidez no meio, eu vou propiciar o rompimento, a quebra parcial, a reestruturação dessas estruturas pectínicas. E aí eu vou modificar essas estruturas moleculares e dessa maneira eu vou também modificar a forma de interação da água com essas estruturas. E a gente sabe que justamente porque os polissacarídeos têm esses grupamentos hidrofílicos em grande proporção, a gente sabe que eles têm a capacidade de absorver a água. E essa absorção da água por essas estruturas, são estruturas moleculares extremamente complexas, a água ela não vai absorver, ela vai ser absorvida, e essa absorção vai fazer com que essas estruturas apresentem uma maior maleabilidade entre si, porque elas vão parar de ter uma interação elas com elas, elas vão interagir com a água. E nesta maleabilidade nós vamos estar fazendo uma modificação da textura do fruto. E isso é proveniente, eu estou mudando a quantidade de água que está ali? Não, eu estou tendo uma modificação da estrutura dos polissacarídeos. Nesta modificação dessa fração de carboidratos, eu vou estar também promovendo a produção dos açúcares simples, dos carboidratos simples, e aí eu vou estar também fazendo uma modificação
das características organoléticas pelo sabor doce e também fazendo um outro tipo de interação da água com essas estruturas moleculares que vão permitir essa maleabilidade, impactando positivamente na textura do fruto. Legal, né? Muito bem. E aí, eu mostro aqui para vocês também uma figura, né, um gráfico envolvendo, assim, mostrando como é que ocorre as variações desses parâmetros, doçura, acidez, pH, aromas, cor e tamanho, peso, volume, etc e tal, com o processo de maturação, de crescimento e tudo mais. E também, na parte de baixo, nós mostramos uma estrutura onde nós apresentamos um esquema onde você deve observar o que é importante para que você analise a qualidade de um produto. Muito bem. Então, quando você olha assim, as frações de água e carboidrato que estão em maiores proporções, nós começamos a conversar sobre elas. Como é que elas vão estar impactando? Nós já entendemos que essas estruturas de carboidratos, elas com certeza vão estar impactando nesse processo na doçura do produto e na textura do produto. E isso tem a ver com o crescimento, não é bem com o crescimento, é com o volume. Porque no momento em que você vai expandir e vai transformar a estrutura desses carboidratos, você vai fazer com que ele incha, porque ele tem a capacidade de absorver a água, então ele vai fazer um outro nível de interação da água e com isso ele vai promover um aumento de volume, porque você está ocupando, você está criando espaços, ocupando esses espaços com a estrutura da água e a água vai permitindo essa expansão desse volume. Então a gente observa isso e a gente vê e entendeu naquela figura anterior do moranguinho por que ele vai crescendo, né? Que você está produzindo umas coisas, transformando, você está reorganizando a estrutura celular ali também, nesse momento em que você vai aumentar um pouco o volume. Óbvio que inicialmente você está lá fazendo as divisões celulares e os crescimentos, mas depois você tem essa reorganização e por isso que você vai envolver e vai ter essa alteração de tamanho, volume, etc e tal. Muito bem. Quando você está falando da fração de proteínas e de lipídios, você vai ver que essas frações elas vão estar totalmente associadas a um aspecto de flavor, porque você vai estar produzindo ali ácidos orgânicos. Esses ácidos orgânicos provenientes dos próprios triglicerídeos, da fração lipídica, e também você pode ter nas estruturas de degradações proteicas a produção desses compostos ésteres, ácidos, etc, aldeídos e outros mais. Você vai estar modificando o flavor do produto e indiretamente você também vai estar tendo algumas características que nós já vamos falar já. Quando a gente observa esse esquema que está mostrando o que a gente tem que olhar em relação à qualidade, vocês vejam que em todos os momentos que ele coloca lá semente, a polpa e etc e tal, vocês observam que a gente está olhando ali a cor, a textura, o aroma, a astringência, tudo isso associado a uma característica, muito mais no aspecto organoléptico, uma característica que envolve o aspecto organolético envolvendo todos os sentidos. Então nós estamos falando de textura, de odor, de sabor e já envolveu todos eles, do que efetivamente a gente entender um aspecto como uma perspectiva de degradação. A visão é uma característica de organolépticas, essas associadas que eu vou enxergar uma degradação, porque dependendo do que eu posso estar tendo ali de degradação desses compostos químicos, eu posso começar a produzir substâncias que vão trazer um flavor e que envolve o odor e o sabor não característico, ou seja, já substâncias que já vão trazer mais um amargor do que uma doçura, porque eu vou envolver todo o aspecto de degradação.
Beleza? Muito bem. Nessa ideia de um aspecto de alterações e degradações, nós temos um fator, e a gente falou lá no início, no momento assim que você tem o crescimento da planta e depois você tem um processo respiratório vinculado a um processo de estresse. Por quê? Porque a planta ela começa a desenvolver mecanismos para produzir substâncias que vão ser responsáveis pela sua defesa. Então, quando a gente fala do crescimento da presença dos compostos bioativos antioxidantes no reino vegetal, efetivamente essas substâncias elas são produzidas como mecanismo de defesa da planta. Elas não são produzidas assim, imaginando que vão ser nutrientes para nós, não. Elas são produzidas com mecanismo de defesa e quanto maior o estresse que a planta passa, maior a produção dessas substâncias. Aí vocês vão falar assim para mim, bom, mas então isso é muito legal, porque aí a gente vai lá, provoca o estresse na planta e a gente vai ter um fruto com muito mais compostos bioativos. Obviamente que não é tão simples assim, mas é uma realidade que esses mecanismos são produzidos dessa maneira. Tanto é que você acaba tendo esses compostos, por exemplo, a vitamina C, a gente tem, aliás, todos eles, numa proporção muito mais, em maior quantidade, uma concentração maior, inicialmente no processo de crescimento da planta do que até no processo de maturação. Então, conforme vai crescendo a planta, depois passando pelo processo de maturação, esses compostos eles vão reduzindo as suas concentrações. Não chega a ter uma redução tão significativa no que diz respeito a serem as fontes, porque nós sabemos que somos fontes, mas você tem que ter um olhar que se em algum momento, que também não é o ideal, você for usar aquela matéria-prima com a perspectiva de buscar exclusivamente um composto produzido por ela por um processo de estresse, não vai ser no ponto de maturação que você vai ter a maior concentração dessa substância. Em compensação, como a gente discutiu um pouco lá atrás, mostrou as estruturas e a forma como essas estruturas estão estabelecidas conforme ao crescimento da planta, certamente isso também impacta no processo de no processo de extração, tá? Bom, pensando na ideia, né, de degradação da planta, a gente sabe que tem aquela característica de adstringente, uma característica até um pouco mais ácida das plantas, dos frutos, quando eles não estão maduros, e a acidez, lembra que eu mencionei que tanto a produção de presença de enzimas quanto a própria acidez vai ser, a variações de pH vai ser responsável por essas alterações das estruturas químicas que a gente já estudou antecipadamente na estrutura do próprio carboidrato, como é que ocorrem as degradações e como impacta uma variação de pH ali no meio também. Muito bem, e vocês vão ver isso também mais na frente em proteínas e lipídios. Então, um dos mecanismos de defesa da planta é um mecanismo que é desencadeado após a planta passar por um processo de injúria. Uma injúria que está associado a um dano físico. Então, você encontra isso ou por uma batida, ou por um corte e tudo mais. E o que você vê quando você corta um produto e deixa ele no meio ambiente? Você observa que ocorre uma formação de uma camada que fica escura, fica marronzada, e se você retira essa parte da camada, essa superfície só dessa camada, você observa que todo o tecido ele se mantém íntegro. Então, efetivamente, é uma resposta fisiológica que a estrutura vegetal cria para proteger internamente seu tecido, que é denominado de escurecimento enzimático. Então, isso daí, ele ocorre a partir das ações de enzimas polifenol-oxidase que vão efetivamente, e aí o oxigênio, ele tanto a umidade quanto o oxigênio, mas o oxigênio ele vai ativar essas enzimas e vai promover nesse processo de ativação das enzimas uma alteração nas estruturas dos catecóis, conforme vocês estão vendo ali. E aí eles vão começando a formar estruturas
como as ortoquinonas, que vão se polimerizar e vão criar essa estrutura que é uma cor amarronzada chamada, que é a melanina, chamada de escurecimento enzimático, que são esses complexos formados pelas ortoquinonas. Um outro mecanismo que você vai produzir também isso por ação da polifenol-oxidase, além de atuar direto nos catecóis, é também atuar nos fenólicos que estão ali presentes e promover essas alterações dessas estruturas para que elas também formem esse complexo de quinonas que vão se condensar para formar essa estrutura melanina, que é o escurecimento enzimático. Beleza? Então isso é algo que acontece e, ao mesmo tempo, essas enzimas, elas acabam sendo extremamente interessantes, porque vocês observem que elas vão estar ativando processos de reações de oxirredução, então até como imaginar como substâncias funcionais, entre aspas. Muito bem. Entendendo todo esse processo, né, que nós temos que nos preocupar quando a gente está falando do crescimento da planta, a gente entendendo que a gente pode fazer a colheita em alguns momentos se a planta for climatérica para aumentar a vida de prateleira dela e ao mesmo tempo como controlar totalmente a produção do etileno. A gente, na verdade, vai controlar o processo respiratório da planta e até nesse processo de controle respiratório da planta, a planta acaba passando por um processo de estresse e a gente pode também acabar tendo aumento da produção desses compostos bioativos, lembrando que eles são produzidos como uma resposta a um estresse que é provocado na planta. Lembrando também que nesse mecanismo a gente vai tendo essas transformações de amadurecimento que vão ser responsáveis pela textura do produto. A gente acaba assim compreendendo todos os processos fisiológicos que acontecem com a planta e entendendo que se a gente quer controlar, se a gente quer aumentar a conservação, se a gente quer ter um produto em condições sensoriais ideais e características compatíveis com aquele produto, a gente tem que se preocupar com esse processo respiratório da planta para que a gente possa controlar e evitar justamente a produção contínua desses reguladores de crescimento. E nessa visão, nós estamos falando tudo como um mecanismo pós-colheita. Lembrando que as nossas ações na visão do controle desse processo respiratório vai estar associado à pós-colheita. Tanto imaginando que eu quero aumentar um tempo, que eu posso fazer um transporte de um produto climatérico, obviamente vai ser muito mais fácil de eu resolver do que o climatérico, do que o não climatérico. E também dos frutos não climatéricos, porque eles já vão estar com a sua respiração parada, assim, pequena, então você vai começar a ter reações ali, quase assim, tipo acabando, então você já não vai ter as produções, e aí a própria substância vai começar a atuar para continuar tendo as suas reações, então vai entrar até no estresse e as coisas vão acabar acontecendo, inclusive o escurecimento vai acontecendo pelo próprio estresse que está sendo provocado. Então você sempre vai querer controlar essas alterações fisiológicas para que você mantenha a integridade nutricional e sensorial daquele produto até ele ser consumido do campo à mesa. Então são as preocupações que nós temos que ter. Muito bem, nessa ideia, quando a gente fala de colheita e transporte e ao mesmo tempo com a visão nesse período, assim, do processo de colheita durante o processo de transporte e pensando nisso no momento do consumo e da conservação do produto e também do processamento que o produto vai acontecer, que a matéria-prima vai ser utilizada para algum tipo de processamento, efetivamente, a nossa grande preocupação nesse sentido é que a gente mantenha a qualidade físico-química, microbiológica e sensorial desses produtos. Então, a gente tem que ter a garantia que
no processo de colheita, eu não vou estar provocando nenhum tipo de estresse na planta que vá levar ao aumento do processo respiratório. Eu tenho que ter uma preocupação no transporte, garantir que eu controle essa respiração para que não haja as consequências e chegar à senescência rapidamente, para que eu possa consumir um produto que mantenha as mesmas qualidades nutricionais e funcionais do produto coletado diretamente da planta-mãe, e pensando num processamento, utilizando essa matéria-prima para um processamento, para a produção de um produto derivado, eu também tenho que ter a preocupação da qualidade da matéria-prima para ter um produto final que mantenha as características sensoriais e funcionais e nutricionais da melhor forma possível. Muito bem, nós falamos aqui o tempo inteiro que as plantas têm esses compostos bioativos, que são compostos produzidos, uma resposta ao estresse da planta, mas nós sabemos que nós, hoje em dia, associamos completamente as frutas, na verdade, as frutas e os vegetais, e cada vez mais conhecendo mais produtos do reino vegetal associado a uma erva medicinal ou mesmo uma planta alimentícia não convencional. Essas estruturas como alimentos funcionais por terem esses compostos bioativos, inclusive essas estruturas como matérias-primas para a produção de nutracêuticos, e que nós vemos aqui, olhando algum desses compostos, a gente consegue enxergar esses produtos tanto como matéria-prima propriamente dita, como alimento propriamente dito, como a gente consegue enxergar muitos deles quanto suplementos. Então nós temos uma total perspectiva, uma total visão, que é um conhecimento que nós temos que ter, e nós temos que imaginar quanto nutricionistas, no aspecto de uma orientação nutricional, a grande força desses alimentos, e que vão por si só ter todos esses compostos que vão dar a saúde como preventivo e até curativo, e quanto cientistas de alimento, o poder que nós podemos ter a partir desses alimentos de produzir alimentos cada vez mais nutritivos e funcionais, e também, de certa forma, em algumas situações, nutracêuticos, mas com a perspectiva de ser mais um alimento do que efetivamente um fármaco. Mas a gente também pode ter um outro olhar, e nós estamos falando da física quântica, da medicina quântica, como eu estava mencionando aqui com vocês, mencionei anteriormente. Então, nessa visão, eu posso também olhar o meu corpo como um corpo energético. E no meu entendimento, um profissional da área de saúde, ele tem que, hoje em dia, ver o corpo de diversas formas. O corpo matéria, e quanto ao corpo matéria, ele pensa diretamente, obviamente, todas as funções fisiológicas e metabólicas, e pensa, obviamente, que a matéria-prima que mantém a estrutura da minha matéria é o alimento. Eu tenho um olhar do meu corpo associado ao corpo microbioma, onde eu sei que eu tenho diversas microbiotas, e eu tenho que pensar nessas perspectivas, que eu tenho que manter essas estruturas microbiológicas, esses nichos microbiológicos extremamente equilibrados para manter a minha saúde. E eu tenho um olhar para pensar no meu corpo como um corpo energético. No pensamento do corpo energético, obviamente eu tenho manter toda a minha estrutura de energia também equilibrada. No pensamento do corpo energético, eu posso ter um conhecimento adicional vinculado a uma linha terapêutica, filosófica, antiga, mais estabelecida como uma linha terapêutica, que está associada à homeopatia, que basicamente trabalha com a energia, e realmente é uma filosofia extremamente bela. E também posso e devo conhecer um pouco mais das estruturas milenares orientais vinculadas à própria Ayurveda e à medicina chinesa, que também associam todo um aspecto do equilíbrio energético,
pensando nesse equilíbrio energético com os elementos da Terra e tudo mais. E o que eu trouxe aqui para vocês pensarem um pouco a respeito disso, terem um outro olhar que é super interessante. Não sei se vocês já ouviram falar sobre uma foto Kirlian. A foto Kirlian é uma estrutura de um equipamento que ele, na verdade, faz o registro do campo energético que envolve um ser. É super interessante. Eu mesmo, quando eu tive recentemente a oportunidade, através de um convite de ir à China, mas foi tudo muito rápido, a gente acha, né, que a gente vai chegar na China, vai ter um grande Saara ali disponível, mas não é bem assim, não é mesmo, pelo menos no mundo em que eu vivi muito pouco. Não tive oportunidade, né, porque eu trabalhei o tempo inteiro, não tive oportunidade de conhecer muitos pontos, mas se Deus quiser eu ter oportunidade de voltar, eu tenho interesse de comprar uma câmera que tira essas fotos Kirlian assim, para mostrar algumas coisas interessantes. Então, essa foto Kirlian, ela faz, né, ela tira essa foto do campo energético. Né? E as pessoas conhecem muito essa foto Kirlian para estudar a aura do indivíduo. E aí, muitas pessoas que trabalham com esse lado quântico vai percebendo pela aura do indivíduo, efetivamente, os campos energéticos que estão em desequilíbrio e desarmônicos. Como hoje em dia existem outros equipamentos que você consegue captar a aura do indivíduo por outros tipos de mecanismos, que aí entra um pouco de impedância, que é super interessante. E eu mesmo tenho um equipamento desse, que aí você, através você acaba tirando uma foto, entre aspas, aquele, mas por um aspecto energético dos dedos, você consegue conhecer o campo energético do indivíduo, juntamente com seus pontos de aura, e realmente é bem interessante isso daí. Muito bem. Essa foto Kirlian, a gente consegue achar algumas coisas associadas a registros dessa foto Kirlian em alimentos. E aí eu trouxe aqui para vocês darem uma olhada. E aí cabe algumas reflexões ou não, dependendo, cada um é cada um. Então olha que interessante que a primeira foto que nós temos aqui à nossa esquerda, abaixo da estrutura da aura do indivíduo, nós temos a foto de uma maçã e de uma carne. E aí, na verdade, o que emite de energia de um produto ou do outro, associado ao que nós estamos trabalhando como energia de um alimento ou outro. Não entro aqui em nenhum detalhe, mas a questão é que, efetivamente, quando nós estamos falando da carne, energeticamente, nós estamos falando de um produto que saiu do seu processo energético, né? Então, é nesse sentido. E, ao mesmo tempo, o que é super interessante que vocês veem aqui na segunda foto, o que vocês veem de interessante é que vocês veem 2 produtos vegetais, o tomate e o brócolis, sem nenhum tipo de processamento à direita e tendo sido feito algum tipo de processamento à esquerda, como altera o processo energético. Aí tem também uma linha muito interessante de pessoas que trabalham com alimento in natura. Eu esqueci o termo, mas é assim, uma alimentação onde você só come o alimento cru e você come alimento cru quente e alimento cru cozido, mas sem passar pelo processamento térmico clássico. Como isso é feito? Isso é tudo feito manualmente, onde você transforma o alimento tudo com as suas mãos e aí você acaba passando a sua energia para o alimento e já captando nesse processo. Então você não altera a energia do alimento. É muito legal, realmente uma coisa muito espetacular. Tinha um médico que eu conheci, esse trabalho dele, ele é gastroenterologista e fez até um trabalho desse direto numa enfermaria de gastroenterologia de um hospital público, eu não estou me lembrando qual é, no processo de mestrado e doutorado dele, e ele acabou também trabalhando com a família. Eles tinham um restaurante ali perto do básico, naquela região onde o alimento era todo feito dessa forma. Obviamente nós estamos falando aí em pequenas quantidades as pessoas trabalhando. Super interessante, e lembrando dos antepassados, ou lembrando um pouco mais das pessoas que vivem no campo, muita gente acaba fazendo tudo muito com a mão, as próprias massas com a mão, tudo bem que depois vai lá para a panelinha e para o fogo direto. E aí também vem alguns aspectos do fogo a lenha, do fogo convencional, o fogo a lenha ou do gás,
utilizado por térmico, e aí são aspectos filosóficos que sempre eu acho legal da gente pensar, pensando no futuro, o que vocês querem para o futuro e qual é a visão que nós estamos vendo para o futuro, associado à alimentação e certamente também associado à saúde. Muito bem, esse era o nosso bate-papo de hoje, completando a nossa aula nessa parte das modificações fisiológicas. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem enviar uma mensagem, fazer algum tipo de contato, nós temos todos os contatos aqui por e-mail, pelo canal. Vocês podem deixar aí um comentário que a gente recebe e tira dúvida direto, ou entrando em contato diretamente com o nosso e-mail do Laboratório de Bioativos. E vocês encontram, como eu falei no início da aula, no livro, o livro que tem toda a parte teórica ligada à química dos alimentos e controle de qualidade, aqui no site do Análise de Alimentos, e um outro site do Laboratório de Bioativos que tem uma série de trabalhos que a gente desenvolve, algumas atividades ligadas à educação nutricional em escolas da rede básica de ensino, a rede de a transtorno do espectro autista, a desperdício, uma série de coisas que vocês também encontram aqui no Nutrição e Saúde, e no que a gente brinca aí com pesquisa, vocês encontram no Lattes, e tendo algum interesse de fazer algum trabalho conosco, estamos sempre à disposição. Então, se você gostou da nossa aula e puder, se inscreva no nosso canal, dê um like, porque você se inscrever no nosso canal, você sempre vai ficar sabendo das novidades, e a gente se vê na próxima aula em breve. Já a gente traz a próxima aula ligada à parte de controle de qualidade de frutas, e ainda faltam algumas aulas para a gente fechar esse ciclo de análise de alimentos com o conteúdo programático similar à disciplina de bromatologia. Fiquem com Deus, tudo de bom, até a próxima. Tchau!